Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Rosanova, sou zootecnista, professor do Instituto Federal do Tocantins, no campus Palmas. Ministro aula nos cursos de agronomia e no curso superior em agronegócios. E essa é uma edição comemorativa da AgroTeens, edição de 20 anos, a qual eu já participo da AgroTeens desde o ano de 2002, quando cheguei no estado do Tocantins. E esse ano um pouco diferente, graças aí à pandemia, né, do Covid-19, a gente tem que se adequar também. E como o agro não para, e o agro é quem sustenta o país, vamos conduzir a AgroTeens de forma tecnológica, à distância, né? Vamos continuar o que a gente vem fazendo há 20 anos, disseminando tecnologia, disseminando conhecimento no campo e melhorando aí a produção e a produtividade do agronegócio. Então foi sugerido que a gente fizesse um bate-papo aqui, mesmo que online, sobre planejamento e custos na ovinocultura. Poxa, parece que é um assunto inovador, mas não tem nada de novo. O que a gente precisa aprender a fazer no agronegócio é planejar, buscar conhecimento, buscar mercados, saber o que é que o consumidor está ávido a comprar, o que é que ele tem interesse, onde está esse consumidor, quanto vão pagar pelo produto que eu estou disposto a produzir, para que aí sim eu sente, me planeje e veja se essa atividade vale a pena ou não vale a pena, se ela dá lucro ou se ela não dá lucro. Então eu fiz aqui numa lousinha improvisada, né, que eu acho que dá para ver, mas no decorrer da conversa eu vou falando aqui, questões básicas que a gente tem que saber em qualquer atividade do agronegócio. A primeira questão, como está aqui que vocês podem ver, o que é que eu vou produzir? Quando eu falo em ovinocultura, a ovinocultura é uma atividade imensa. Eu posso explorar lã de ovelha, que é uma coisa mais comum na região sul do Brasil. Eu posso explorar leite de ovelha, que é muito explorado no sudeste, no sul também, para fabricação de queijos finos. E eu posso explorar carne, que é o que o mercado hoje é ávido no mundo inteiro por carne de ovinos, especificamente carne de cordeiro. E posso trabalhar também na ovinocultura com produção de genética, matrizes, reprodutores de raças específicas, né, para poder disseminar novos rebanhos. Mas em questão, no estado do Tocantins e na maioria dos outros estados do Brasil, tem se trabalhado a produção de carne de ovinos. E sempre a mesma conversa, tem muita demanda, muita procura por essa carne, é caro, o pessoal vende aí na rua de R$ 20 o quilo. Mas espera aí, se a gente está se planejando, o que a gente tem que perguntar? O que produzir? O que é que o mercado quer? O mercado mundial, o mercado nacional quer carne de qualidade, carne com segurança na produção, carne com sustentabilidade. Então, essa carne que o mercado procura é a carne de cordeiro. O cordeiro é o ovino jovem, até 8 meses, 10 meses de idade, que ele vai para o abate com peso aí vivo de 35 a 40 quilos e vai dar uma carcaça limpa nos frigoríficos de 12 a 17 quilos, dependendo do animal, da raça, do rendimento de carcaça. Então esse é o produto que o mercado quer, remunera bem e compra em quantidade. E normalmente os produtores não têm esse produto. Quando você procura uma propriedade, fala assim, você tem carne de ovino para vender, carne de ovelha, ovelha para abate? Tenho 2 ovelhas velhas de descarte, tenho 2 machos castrados que estão com 80 quilos, isso aí ninguém quer, isso aí o mercado não compra. Então, no nosso planejamento, eu tenho que estar pronto para produzir o que o mercado quer. Que tipo de carne de cordeiro é essa? É macho? É fêmea? É castrado? É confinado? É criado a pasto? Então eu tenho que começar a produção ao contrário. Primeiro eu tenho que buscar o comprador, saber o que é que ele compra, qual é o produto que ele quer, quanto é que ele paga. Porque normalmente o produtor faz ao contrário. O produtor, vou produzir aqui ovelha e depois quando tiver a produção eu procuro o comprador. É assim com boi, é assim com peixe, é assim com galinha. Muitas vezes o produtor está lá com 50 galinhas caipira para vender e não tem ninguém para comprar. Né? Tá lá com uma boiada, uma bezerrada para vender e não acha comprador, ou quando acha o preço não está compensador, né? Então a gente tem que se planejar para isso. Então dentro dos questionamentos que a gente se propôs a fazer ali, o primeiro é esse, o que produzir? Ponto. Carne de cordeiro.
Ah, mas se eu tiver ovelha velha, se eu tiver macho castrado, se eu tiver animal de descarte, gente, esse animal, quem é produtor e visa lucro, esse é o animal para você consumir na sua propriedade, esse é o animal para você agregar valor a essa carne que não tem tanto valor de mercado, fazendo kafta, hambúrguer, espetinho, né? Mas não é o mercado para mandar para o frigorífico. Existe um frigorífico, eu não vou falar o nome para não fazer marca, propaganda da marca, mas na entrada dele está escrito assim: o frigorífico fulano de tal compra o seu produto, não o seu problema. Por quê? Muitas vezes o produtor quer empurrar a tranqueira, o fundo do rebanho para o frigorífico e quer receber como produto nobre. Então ele manda 2, 3 cordeiros para o frigorífico e mais umas 15 ou 20 ovelhas velhas de descarte e quer receber tudo o mesmo preço. Isso não existe, né? Então cordeiro tem seu preço, ovelha de descarte tem seu preço, macho castrado tem seu preço, animal mais velho tem seu preço. Tudo tem destino e tudo tem consumidor. Dá para fazer produto com todos esses produtos. Mas a gente tem que saber o quê? Que o que o mercado quer e compra chama-se cordeiro. Então pronto, está respondida lá a primeira questão. O que produzir numa ovinocultura lucrativa, numa ovinocultura industrial, numa ovinocultura onde eu busque produção, o produto do mercado é cordeiro. Quem vai pagar minhas contas é cordeiro. Assim como na pecuária de corte, na atividade de cria, o que paga a conta é bezerro, na ovinocultura o que paga a conta é cordeiro. Quilos de cordeiro vendido, quilos de carne de cordeiro vendido. Esse é o ponto básico do meu planejamento, tá? A segunda questão do planejamento é ali, ó, como produzir. Como é que eu vou produzir esse cordeiro que o mercado quer? Que raça eu vou utilizar? Não existe a raça mágica. A gente vê muitas pessoas falando, o Dorper é ótimo, o Santinês é isso, Hampshire Down é aquilo, o Suffolk é isso. Não existe a raça ideal. Existe a raça que se adapta ao seu sistema de produção, à sua possibilidade de investimento, às instalações que você tenha, a sua mão de obra, que é um dos grandes pontos de estrangulamento da atividade, mão de obra. Então não adianta investir em animais caríssimos se eu tenho uma mão de obra muito ruim. Eu quero criar raças que ganham peso muito rápido, mas têm uma exigência nutricional muito alta e não vou dar ração. Isso não funciona, né? Então o como produzir é muito importante. Eu tenho que adequar a minha região, ao clima, a minha possibilidade de investimento, as instalações que eu quero ter, a mão de obra que eu quero ter, ao tipo de pastagem que eu quero ter. Minha região é boa para confinar porque tem muita plantação de soja, de milho. Poxa, que bom. Mas que tipo de animal eu vou colocar no confinamento para responder a esse arraçoamento, essa ração que eu vou dar? Igual boi, né? Eu tenho bovinos que ganham 1 kg por dia em confinamento e tem o bovino que ganha meio quilo. Só que o custo é o mesmo, que eles comem a mesma coisa. Só que o resultado é diferente. Com ovinos, a mesma coisa. Eu tenho animais que ganham 150 gramas por dia, tenho animal que ganha 350 gramas por dia. Então tudo isso eu tenho que ir me adequando. E só faz esse planejamento quem conhece a atividade, quem faz escrituração zootécnica, anota dados, índices zootécnicos, né? Fertilidade, prolificidade, peso a nascer, peso a nascer, peso a desmama, ganho de peso diário. Tudo isso tem que entrar no planejamento do produtor. Ele tem que entender que produtor é diferente de criador. Criador é quem tem o animal lá, ele cria. Nasceu, morreu, ele está criando. Produzir demanda planejamento, investimento focado em lucro. Então, se eu quero lucro, nesse tópico como produzir, eu tenho que ter tudo na ponta do lápis. Eu tenho que saber se na minha região eu vou ter assistência técnica. Eu preciso de assistência técnica, seja do Estado, seja particular. Tem regiões que não tem. O técnico não chega, ou não tem técnico capacitado, né? Isso eu tenho que levar na ponta do lápis. Se na minha região tem insumos específicos, sal mineral para ovinos, tesoura para fazer o casco de uma ovelha, de um reprodutor, se eu tenho acesso a material genético de qualidade, se eu tenho técnicos que façam o registro desses animais, então tudo isso eu tenho que levar em conta no planejamento, antes de começar a produzir. E a gente vê o produtor fazendo exatamente o contrário. Ele escuta dizer que a ovinocultura é uma boa atividade, assiste o Globo Rural, onde mostra que tudo é muito simples e muito fácil, né? E aí ele começa a criar.
começa de forma errada. Compra animais de descarte, que os outros produtores já não querem mais, porque é uma fêmea que não para, é uma fêmea que aborta, é uma fêmea que não dá leite, né? Com um reprodutor que ele já usou e não serve mais para ele. A gente tem que começar ao contrário. Já que eu vou fazer um investimento, eu faço todo o meu planejamento para depois comprar os animais. Os produtores normalmente fazem ao contrário. Compra os animais quando o animal está na propriedade, aí que ele vai se preocupar em fazer cerca, em fazer uma pastagem específica para ovinos, em comprar os insumos necessários para ovinos, né? Em treinar a sua mão de obra, que muitas vezes nunca nem viu uma ovelha, um carneiro, não sabe como é o ciclo de produção e vai ter que começar a trabalhar com aqueles animais. Então, nesse tópico do como produzir, é aí que está um dos maiores segredos da ovinocultura. Eu tenho que visitar os criatórios, assistir vídeo no YouTube, ver pesquisa, conversar com o professor, ver quem já está criando, saber quais são as dificuldades antes de entrar na atividade. O brasileiro é um povo muito de ação, a gente gosta muito de sair fazendo as coisas e pouco de planejar as coisas. Mas gaste muito mais tempo planejando e você vai ter muito mais resultados do que só fazendo, do que só com ação, né? Então nesse tópico como produzir, a gente tem que levar em conta tudo isso. Ah, tem frigorífico na minha região? Onde é que eu vou matar esses animais? Porque todas as reportagens, matérias, artigos que vocês forem ler, diz que o mercado é ávido consumidor. Ele é de verdade. Só que, para que essa carne chegue no consumidor, eu tenho que abater esses animais. Aonde é que eu vou fazer isso? Em que frigorífico? Vou fazer em casa? Clandestino, que não pode, né? Esse é um outro grande ponto do estrangulamento da atividade. As pessoas veem o preço no mercado, falam, eu fui no supermercado, a carne da ovelha estava R$40 o quilo. Você, produtor, não vai vender a R$40 o quilo. Você não vai receber esse preço. Por mais que você venda clandestino, na rua, em alguma churrascaria, algum restaurante, ou direto para o consumidor final, quer fazer um churrasco, você vai vender esse animal aí de R$20 a R$25 o quilo, quando bem vendido, né? Mas está fazendo uma coisa errada, de forma clandestina. Esse é um mercado que não se sustenta, porque ele não compra sempre, diferente dos frigoríficos. É vez ou outra que você vai vender um animal, né? Então tem que pensar tudo isso. Não adianta depois que eu tiver um tanto de animais lá, produzir 100 cordeiros da melhor qualidade, dentro da técnica, e não tem para quem vender, né? Ou então eu não consigo o preço que me remunere o investimento que eu fiz nesses animais. Então tudo isso tem que ser planejado. Aqui no Tocantins hoje a gente tem abatedor com inspeção estadual em Miracema. A gente tem no Lajeado um com inspeção municipal. Agora em Palmas tem uma casa de carne com inspeção municipal também para o abate. E aí, muitas vezes, mesmo que pequenos, eles têm uma demanda de 10, 20 carcaças semanais e não conseguem comprar esses animais. Por quê? Porque o abate clandestino é muito grande, né? Os produtores preferem abater de qualquer jeito, entregar por aí, do que entregar num local com inspeção. Porque nesses locais, além de ter uma padronização de carcaça, não pode abater animal doente, né? Não pode abater animal muito magro, o preço é menor. Mas por quê? Porque a indústria paga um preço, né? Tem lá um frigorífico, tem câmera fria ligada, tem funcionário, tem imposto, tem transporte, tem frete, tem uma série de tributação. Mas o frigorífico compra sempre e em quantidade, diferente do consumidor final, do consumidor clandestino, que vez ou outra compra um animal, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E já falando em preço, em abate, a gente vai para o terceiro tópico. O terceiro tópico ali das questões básicas de qualquer agronegócio é o quê? Quem é que vai me pagar? Quem e quanto? Por quê? Se vocês pegarem hoje, entrarem nas cotações aí da ovinocultura, na página da ARCO, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, tem lá a cotação diária do preço do cordeiro. Na página da Exalc USP também tem. A Embrapa tem um Centro de Inteligência e Divulgação de Mercado, que também traz essa cotação. A cotação hoje, do dia de hoje, é em torno de 7 a 8,50 o quilo do cordeiro. Esse é o mercado real, é igual a cotação da arroba do boi. Não adianta criar boi e falar assim, eu vou vender o meu boi e só vendo a arroba R$300. Não, você vai vender a arroba do dia, né? Então, se a gente tem uma cotação diária do preço do cordeiro, varia um pouco de estado para estado, de região para região, mas vamos pensar que
é R$8, R$7, R$8 o quilo do animal vivo. Que se você for abater e te pagar em quilo de carne, dificilmente um ovino dá 50% de rendimento, mas para facilitar as contas, vamos dizer que dá 50%, seria como o frigorífico te pagar R$14 o quilo de carne. Essa é a realidade da ovinocultura. Não a realidade do supermercado, que você vai lá ver um corte embalado a vácuo de R$45. Ou que você compra aí na sua cidade para fazer um churrasco, o produtor te vende a R$20, R$25 o quilo de carcaça. Né? Então a gente tem que trabalhar dentro da realidade do mercado. O que é que o mercado paga? É R$7 o quilo vivo ou 14, 14,50, R$15 o quilo limpo de carne. Eu tenho que trabalhar meus custos, meu planejamento em cima desses valores, dos valores reais, não dos valores fantásticos aí de mercado. Aqui em Palmas às vezes chegam alguns cortes especializados no mercado, nas boutiques de carne aí de R$60, R$70 o quilo. As pessoas vão lá e falam, nossa, eu vou criar ovino, que é a melhor coisa do mundo. Não, gente, calma. O produtor não recebe isso. Esse preço chega na gôndola do supermercado, na boutique de carne, desse valor, porque em cima disso tem toda uma cadeia lá para trás, que pagou o abate, que pagou o frete, que pagou a embalagem, que pagou a armazenagem, entendeu? Então nós, como produtores, temos que trabalhar o planejamento disso aí. Quem é que vai pagar? É o frigorífico? Eu vou produzir ovinos para matar no frigorífico? Eu não vou ganhar mais do que R$7, R$8 o quilo vivo, ou 14, 15 até R$16 o quilo limpo de cordeiro. Ah, Cláudio, mas aí não compensa. Peraí, você não fez conta? Você não sabe quanto custou para produzir seu cordeiro? Né? A maioria das propriedades no sul, sudeste, que tem muitos animais, conseguem viver, sobreviver e ter lucro com esses preços. Qual é a diferença? Eles têm escala de produção. Ele vende 100 cordeiros por mês, 200 cordeiros por mês, 50. Aqui no Tocantins a gente não tem propriedade capaz de abastecer uma casa de carne, um frigorífico com 10 cordeiros por semana. A grande realidade do diagnóstico da ovinocultura feita no estado do Tocantins é o quê? Muitas propriedades criam ovinos, espalhadas pelo estado todo, mas com um rebanho muito pequeno. Quando eu falo rebanho, eu não estou falando matrizes, eu estou falando rebanho geral, de mamanda caducando, do animal mais novo ao mais velho. A média dos rebanhos tocantinenses é de 30 a 40 cabeças. Como é que um produtor que tem 30, 40 cabeças, ele vai ter lá 20, 25 matrizes, ele não consegue produzir, sem planejamento, cordeiro para entregar toda semana. Mas qual é o segredo? Ele não consegue sozinho. Mas ele, o vizinho, o outro vizinho, uma associação, consegue se planejar e se organizar para ter escala de produção. Esse é um dos grandes segredos da ovinocultura. A gente tem que se unir, se organizar para alcançar os mercados. Já tiveram aqui no estado do Tocantins frigoríficos de outras regiões do estado que vinham buscar cordeiro aqui. Para levar uma carreta que leva 140 animais, buscavam 4, 5 propriedades, mas levava. Então é só questão de organizar a produção e de se planejar. Mas para isso eu preciso ter um produto uniforme, que é o tal do cordeiro. Porque não adianta ter um contrato com o frigorífico, com a casa de carne, e um produtor entrega um cordeiro no padrão, o outro entrega um cordeiro magro, o outro quer mandar fêmea de descarte. Ninguém compra esse produto. O que se compra é cordeiro. Então a gente precisa, para o estado do Tocantins, juntar as associações, as entidades e bolar um sistema único de produção, um tipo único de cordeiro e trabalhar em cima disso. E aí sim nós vamos ter escala, vamos ter mercado para poder atender frigorífico, casa de carne, abatedouro, churrascaria, quem quer que seja. O produtor pode inclusive, porque muitas vezes vem aquela questão no ovinocultura, mas vou criar, não tem frigorífico, às vezes tem frigorífico, não tem demanda. Gente, esse não é o problema. Em muitos estados os produtores se unem e terceirizam um dia de abate. O mesmo frigorífico que abate boi, abate ovinos, né? O que abate suíno também abate ovinos. Eles se juntam, vê a quantidade de animais que tem para o abate, terceirizam um dia de abate no frigorífico e pronto, acabou. O que nós precisamos é organizar esse mercado, ter o produto que o mercado quer e ter exata consciência de quanto o mercado paga. Não adianta trabalhar na fantasia de R$30 o quilo, porque isso você consegue vender 1 ou 2 animais por ano. O resto, a realidade, é essa que eu já falei, de R$7 a R$8 o quilo vivo ou
15, 16 reais o quilo limpo de carcaça. Essa é a realidade, a gente tem que se planejar para produzir em cima disso aí. E cordeiro, nesses preços, a quantidade que a gente produzir tem mercado comprador no Brasil e no mundo. Com essa história de carne saudável, de alimentos mais saudáveis, a carne de ovino está dando um salto muito grande, porque é uma carne vermelha, muito saudável e com paladar muito agradável e procurada em diversos lugares do mundo e também no Brasil, que vem aumentando a cada ano o seu consumo. O que o produtor precisa aprender a fazer conta dentro desse critério aí, quem e quanto vai me remunerar, é o seguinte: se o seu produto é cordeiro, se o que você vende é cordeiro, eu tenho que fazer a conta em cordeiro. Eu tenho que me planejar em cordeiro. Planejamento anual. Olha, eu sei que aqui no Tocantins chove 6 meses do ano e é seca 6 meses do ano. Pô, então eu tenho que fazer um planejamento forrageiro, um planejamento nutricional para ter pastagem na época que não estiver chovendo. Tem que fazer feno? Tenho. Tem que fazer silagem? Tenho. Tem que comprar ração? Tenho. O produtor não pode dizer, eu fui pego de surpresa, não sabia. Não, sabia. Todo ano é igual, o clima não muda. Né? Um ano chove um pouco mais, um pouco menos, mas é igual. E todo ano o produtor perde animal de fome na época da seca porque não se planejou. Se você tiver um contrato com um frigorífico, com uma casa de carne, que você precisa entregar cordeiro todo mês, você precisa se planejar, sabendo que vai ter mês que tem muita comida, mês que tem pouca comida, mês que o custo é mais alto, mês que o custo é mais baixo. Né? Outra grande questão na ovinocultura, o pessoal fala assim, mão de obra, preciso de um funcionário. Tá. Gente, mão de obra é importantíssimo. Mão de obra qualificada, capacitada. Acabou aquele tempo que o peão bom era o peão burro, que não discutia a ordem, que só fazia as coisas. Principalmente na ovinocultura, ele precisa estar dia a dia na atividade. Ele precisa entender o que está fazendo, precisa saber que o manejo da ovinocultura é completamente diferente da bovinocultura, que demanda outros cuidados. E eu tenho que saber o que? Se eu tenho um funcionário e a minha moeda de produção é cordeiro, eu vou pagar ele com o que eu produzi. Vocês já por acaso pararam para fazer as contas? Quantos cordeiros você tem que vender por ano para pagar um funcionário? Para poder saber se a atividade dá lucro, que eu pus aqui, lucro. Atividade dá lucro? Dá, depende do seu planejamento. Tem muita propriedade que eu vou lá, tem 300 ovelhas e 2 funcionários para cuidar desse rebanho. Eu falo, gente, não paga nem o funcionário. Não, paga. Falo, vamos fazer conta? Então vamos fazer conta. Um funcionário, fazer conta simples, porque nós não temos lousa, calculadora aqui. Um funcionário que ganha R$1.000 por mês. R$1.000. Vamos supor que com imposto, tudo, ele te custa R$1.000. Em um ano ele te custou R$12.000. Quantos cordeiros eu tenho que vender só para pagar esse funcionário? Então peraí, se eu vendo um cordeiro de 40 quilos a R$8 o quilo vivo, mais ou menos, eu ganho R$320 por cordeiro. Isso é bruto, porque esse cordeiro também teve um custo de produção. Ele comeu, ele tomou remédio, né? Ele tem que pagar a instalação, tem que pagar o funcionário. Então vamos supor que desse cordeiro de R$320 que você vendeu, 50% é lucro, que não é nunca no mundo, é muito menos, mas vamos facilitar a conta. Então esse cordeiro saiu para você a R$160 de lucro. Nossa, que coisa boa. Quer dizer que se eu vender 10 cordeiros por mês, eu tenho R$1.600. Quanto é que eu precisava para pagar meu funcionário, que ganha R$1.000 por mês? Né? Então, se eu produzir 10 cordeiros, dá para pagar o funcionário no mês. E se eu não produzir nada? Como é que eu pago meu funcionário? Né? Voltando à conta aí do funcionário, se ele ganha 12 mil por ano, né, eu tenho que produzir pelo menos 7 a 8 cordeiros por mês só para pagar o salário do funcionário. Será que um rebanho de 300 ovelhas, de 300 matrizes, que produz no máximo 400 cordeiros por ano, paga 2 funcionários? Não faz nem pagar o funcionário. Então eu tenho que pôr na ponta do lápis. Muita gente pergunta, professor, qual é o módulo mínimo viável? Qual é o mínimo de ovelhas que eu tenho que ter para isso dar lucro? Não existe um módulo mínimo viável igual para todo mundo. Cada propriedade tem seu custo de produção. Cada propriedade tem uma quantidade de atividades. Tem propriedade que mexe com boi, com peixe, com lavoura e vai mexer com ovinos, e aí um funcionário faz a vez do outro. Mas se eu fizer um centro de custos específico para ovinocultura, somando
funcionário, mão de obra, depreciação, maquinário, instalações, eu tenho que pagar tudo isso com cordeiro, que é minha moeda. Igual o produtor da pecuária de corte paga com bezerro. Quando o produtor começar a fazer essas contas, ele vai saber se a atividade é lucrativa ou não, né? A hora que ele descobrir, olha, eu tenho que produzir X cordeiros por ano para pagar os custos e ainda ter lucro, ele sabe se a atividade é lucrativa ou não. No início da nossa conversa eu falei que a gente tem que planejar a atividade de ponta cabeça, né? Muitas vezes eu brinco com o produtor e falo assim, você precisa ganhar quanto por mês para se sustentar? Para ter aqui o sustento da sua família. Ele fala, eu preciso de 5 mil reais por mês. Fala, então daqui para trás nós vamos fazer a conta. Eu tenho que ter produção suficiente para tirar os seus 5 mil reais, seu prolabore, seu salário de 5 mil, e para pagar toda a atividade da ovinocultura e ainda ter um caixa para investimento, para comprar ração, para pagar a depreciação das instalações, do maquinário, para fazer um investimento, para comprar um novo reprodutor. Tudo isso tem que estar planejado, porque senão nunca vou saber se a atividade é lucrativa ou não. E a grande maioria dos produtores não faz esse planejamento, principalmente os que têm muita atividade na propriedade. Às vezes mistura lá o caixa da piscicultura com o da pecuária de corte, com do gado de leite, com o da galinha caipira e dá a impressão que tudo dá lucro, né? Então quando a gente começa a fazer essas contas separadas, a gente vai saber se dá lucro ou não. Então hoje é importantíssimo que a gente trabalhe esse planejamento focado em índices zootécnicos. Os índices zootécnicos dos rebanhos do Tocantins, de acordo com os diagnósticos, as pesquisas já feitas, são muito baixos. A gente tem uma taxa de mortalidade pós-parto de 40% em média. Ou seja, se eu tiver um rebanho de 100 ovelhas, cada uma me pariu um cordeiro, eu tenho 100 cordeiros. 40 morrem antes da desmama, antes dos 60 dias. Ou seja, 40% do meu potencial de fazer dinheiro, que é o meu produto cordeiro, morreu antes dos 60 dias. Ah, que pena, dói o coração, dói, mas dói mais no bolso, porque teve custo. Eu tive que manter uma matriz, manter 5 meses dessa gestação, né? Mão de obra trabalhando para o cordeiro nascer e morrer por questões simples, né? A própria cura do umbigo que não é feita, o animal que pare no meio do campo e o funcionário nem percebeu e ficou lá e morreu. Então, a gente tem que começar a trabalhar índice de fertilidade. Ovelha, o povo fala assim, eu tenho uma ovelha que pariu 3. Mas você tem mais 10 que não pariu nenhum. Então não adiantou nada. Eu tenho que conhecer meu rebanho e começar a trabalhar índice de fertilidade, né? De quantas ovelhas colocadas com macho, ou inseminadas, ou acasaladas, quantas estão prenhe. Isso é o índice de fertilidade. A gente tem que trabalhar com 80% a 90% no mínimo. Ou seja, de 100 matrizes que eu tenho, 90 tem que estar prenhe depois da estação de monta, ou depois do acasalamento, ou da inseminação. Eu tenho que trabalhar com prolificidade, que é o que? A quantidade de cordeiros nascidos por fêmea. Tem que trabalhar com pelo menos 1,5. Como se a ovelha parisse 1,5, ou seja, uma ovelha vai parir 2, a outra vai parir 1, né? Mas eu tenho que trabalhar essa mortalidade, no máximo, mortalidade aí aceitável de 5%. Então a gente tem que trabalhar esses índices para poder ver lucro lá no final. E quem é que faz isso? A maioria dos produtores não faz. Por quê? Faltou planejamento. Às vezes faltou uma boa orientação técnica, uma boa assistência técnica. Faltou a mão de obra especializada que não consegue anotar os dados, que não faz identificação das fêmeas. A maioria dos rebanhos, das propriedades aí que tem ovinos, não tem identificação nenhuma do animal. Não tem número, não tem brinco, não tem colar, não tem nada. É muito comum a gente chegar na propriedade e falar assim, não, vamos fazer o mapa do rebanho. O que é o mapa do rebanho? Separar ele por categorias. O que é cordeiro, o que é borrego, borrega, matriz, reprodutor, animal de descarte. Aí o produtor olha para você e fala assim, uma pela outra, aí eu tenho umas 350 cabeças. Você fecha no curral e vai contar, não dá 200. Cadê o resto? Aonde é que está? Quem é a ovelha número 1, quem é a número 2? Qual é o histórico dessa ovelha? Não tem, porque não tem escrituração zootécnica. Uma atividade dessa forma nunca vai ser lucrativa, né? Ela nunca vai se pagar, ela nunca vai se sustentar. Então, na verdade, assim, como a gente sempre brinca, né? Na prática, a teoria é outra. Por quê?
Porque tudo isso que eu estou falando aqui, às vezes o produtor até tem noção, mas não executa. Ele não parte para ação, né? Outra coisa comum é o descarte. É comum você ir num rebanho, fecha lá o rebanho todo para fazer o mapa do rebanho e fala para o produtor, olha, metade do seu rebanho é de ovelha muito velha. Essas ovelhas nem parem mais, está caindo os dentes, elas não têm nem condição direito de se alimentar. Isso aí tinha que ir para o abate, vender como descarte. Ah, mas aí eu vou ficar com pouco animal. É melhor ter pouco animal lucrativo, que dê resultado, que te coloque um cordeiro no chão para você vender, do que ter muito animal que só te dá despesa e que tem um baixo valor agregado. Ovelha de descarte tem um baixo valor agregado. O frigorífico nem quer, casa de carne nem quer. Talvez você consiga vender aí para fazer um churrasco de fim de semana, alguma coisa, ou consumir lá na propriedade. Mas o produtor tem essa questão na cabeça, que o importante é quantidade de rebanho, quando não é qualidade. Então esse é um bate-papo assim para a gente começar a pensar a ovinocultura de uma forma diferente. Para a gente começar a enxergar a ovinocultura como uma atividade empresarial, uma atividade lucrativa, com tecnologia, que hoje ainda muitas propriedades a gente visita, tem toda a tecnologia do mundo na pecuária, né? Faz controle do peso dos animais, tem escrituração zootécnica, trabalha com inseminação artificial em tempo fixo, faz transferência de embrião e cria ovinos, e os ovinos estão lá tudo abandonado, largado, sem técnica, sem nada. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo lucro na atividade, porque faltou planejamento, não porque a atividade seja ruim. Quando a gente pegar o hábito de fazer planejamento, começar a fazer contas, saber, olha, quantos cordeiros eu tenho que produzir para pagar um funcionário, quantos cordeiros eu vou ter que produzir para pagar os animais que vão ficar confinados na época da seca, quantos cordeiros eu vou ter que produzir para poder fazer um novo aprisco, uma nova baia. Aí eu começo a saber se a atividade é lucrativa ou não. E para isso basta a gente começar a praticar esse planejamento, buscar uma orientação, né, buscar praticar a ovinocultura de forma empresarial, que com certeza é mais uma das cadeias produtivas que tem potencial enorme de sucesso no estado do Tocantins. A gente vem trabalhando com isso há muito tempo, a atividade vem melhorando, mas ainda falta um pouco de ação e planejamento dos produtores. Mas não ao contrário. Primeiro planejamento. Planejou, fez tudo o que tinha que fazer, já decidiu que raça, já sabe como produz o cordeiro, já sabe para quem vai vender, sabe que preço que vai receber, qual é a sua possibilidade de escala de produção. Aí sim eu vou começar a me preocupar com as questões que a gente vê em toda a palestra, né? Eu já fiz muita palestra por aí e sempre eu já sei que as perguntas são: qual a melhor raça? Qual o melhor capim? Né? Isso pouco interessa de verdade. Eu tenho que saber quem vai me pagar e que produto ele quer. Daí para trás eu vou ver que raça, que capim, que tempo que eu vou fazer, que escala que eu vou ter, se eu vou usar inseminação, se eu não vou. Essa é a grande pegada, a grande sacada da ovinocultura. Começar a trabalhar planejamento e gestão. Porque mão de obra, raça, capim, essas coisas, a gente treina, a gente compra, a gente vai atrás de genética. Agora, planejamento, ninguém vai na sua fazenda fazer por você. O dia a dia da atividade, estar lá anotando, acompanhando um parto, curando um umbigo, isso ninguém vai fazer para você. Isso é você, proprietário, produtor, junto com a sua mão de obra. Tá? Então, eu espero que nesse bate-papo curto aí, virtual, né, sem a presença do público, eu possa ter esclarecido algumas dúvidas, despertado mais dúvidas, que o interesse meu é mais despertar dúvidas e curiosidades do que esclarecer dúvidas. E no que precisar da gente, a gente está lá à disposição no IFTO, no curso de agronomia, no curso de agronegócio, junto com outros docentes, para poder esclarecer o produtor, para poder trabalhar a pesquisa, trabalhar as demandas de mercado. Quem inventa as demandas não somos nós, pesquisadores, são vocês, produtores. Vocês têm que trazer para a gente o que precisa ser resolvido no campo. Quem está lá no dia a dia são vocês. Quem tem as dificuldades são vocês. E cabe a nós tentar ajudar a transferir tecnologia para que vocês tenham sucesso na atividade, né? Aí no quadro eu deixei anotado o meu e-mail, meu telefone de WhatsApp. Se alguém precisar, pode entrar em contato com a gente. Agradeço mais uma vez, eu venho fazendo esse agradecimento desde 2002 à Secretaria da Agricultura pelo convite para participar da AgroTeams. É uma honra. É um evento que já está com 20 anos e eu participo desde 2002 que eu cheguei no estado de Tocantins.
e faço questão de participar todo ano. Um abraço a todos, boa sorte, sucesso na atividade.